Um poema como um gole d'água bebido no escuro, como um pobre animal palpitando ferido, como pequenina moeda de prata perdida para sempre na floresta noturna. Um poema sem outra angústia que a sua misteriosa condição de poema, triste, solitário, único, ferido de mortal beleza. Quando eu conheci o Quintana, eu ainda era uma menina, eu tinha 14 anos de idade. Então eu tenho toda uma experiência de vida com ele. Eu me lembro dele assim, dizendo coisas engraçadas, tranquilo, sentado na frente da minha escrivaninha. Eu conheci o Mário poeticamente, quer dizer, com o livro, em 1967. E ali foi quando eu senti que havia uma voz muito importante aqui no Rio Grande do Sul em termos poéticos. O dia abriu o seu parassol, bordado de nuvens e de verde ramaria. Estava até um fumo que subia minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu azul arqueado a lua, em pleno meio-dia. Na rua, um menininho que seguia parou, ficou a olhá-la admirado. Pus os meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo. Céu é o que lhes falta para suportarem a existência rude. E eles sonham, imóveis, deslumbrados, que são dois velhos barcos encalhados sobre a margem tranquila de um açude. Às vezes ele observava as coisas, as pessoas, mas mais quietinho, assim, querendo chegar numa pracinha, sentar, conversar. Na época ele fumava, então queria fumar, contar as histórias dele, dar gargalhadas. Ele não tinha horário para as coisas, né? Ele não tinha uma rotina. Ele comia quando tinha fome, né? Ele escrevia quando a poesia chegava e reescrevia no dia seguinte, completamente assim, ó, meticuloso com o verso, né? Com aquela briga assim com as palavras, com o verso. Tudo no mundo do Quintana é imaginário. A infância dele em Alegrete, os irmãos, quando ele nasceu. Recordo ainda, e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa, que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança, soprando cinzas pela noite morta. E eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora posso seguir. Mas ai, embora idade e senso eu aparente, não vos iludo o velho que aqui vai. Eu quero meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Porque o Mário nasceu prematuro, o Mário tinha uma saúde frágil, o Mário foi uma pessoa super protegida. E toda criança que é protegido pela família e que não é permitido a ele ter uma vida social mais intensa com amigos, etc., essa criança tende a criar um mundo particular. O Mário tem muitos buracos negros na sua existência, que a gente não tem uma explicação muito lógica, digamos, para isso. Há vários Mários Quintanas distribuídos nessa sua obra. No céu, vou ser recebido por uma banda de música. E os anjinhos estarão vestidos com o uniforme da banda, com os sovacos bem suados e os sapatos apertando. Ele me dizia, não tem nada que não seja verdade do que eu escrevo. Não há uma frase dele, não há um verso dele que não seja verdadeiro, que ele tenha ficado, não, isso eu vou inventar para ficar sonoro, entendeu? É tudo que ele sentia, né? Tudo o que precisavam saber dele estava na sua poesia. Eu fiz amizade com o Mário Quintana a partir de 1968,
de abril, quando eu fui trabalhar no Correio do Povo, vindo do Diário de Notícias. Ele tinha uma produção, viu, muito sofrida, muito trabalhada, né? O Mário não escrevia à tinta sempre, né? Ele fazia lá os poemas e depois guardava na gaveta. E ia tirar aqueles poemas 6, 8 meses depois, às vezes um ano, aí ele refazia. Algumas vezes ele devolvia a gaveta, outras vezes ele se dava por satisfeito, então ele liberava o poema. Né? Ele estava muito mais interessado desde jovem em seguir uma carreira poética. Né? Ele não deu muita importância para aquelas coisas triviais da vida cotidiana. Ele não ganhou dinheiro com isso, não conseguiu realizar todos os seus amores, mas ele foi um grande poeta. O dia que eu fui levar para o Mário Quintana mostrar o livro, a adaptação em quadrinhos que eu fiz do Pé de Pilão, faltou luz e eu tive que subir no escuro os 6 andares ou 7 andares. Eu subi a escada e fui calculando se eu estava no 6º ou 7º andar. Era escuro, total escuro, assim, eu estava cego, né? E aí chegou no andar que eu presumia que fosse, caminhei e vi uma fresta de luz assim passando por uma porta. Daí eu meti o ouvido para saber se era por ali e daí fiquei ouvindo uma voz falando assim: mas tio, tu tem que tomar esse remédio. Daí eu ouvi uma voz de um velhinho dizendo assim: puxa, a eternidade me dá um cansaço. Aí eu bati na porta que imaginei que só podia ser o Mário Quintana que estaria dizendo essa frase, né? A poesia dele está calcada muito nessa observação que ele faz justamente daquilo que o cerca. Transformava esses pequenos detalhes do cotidiano que nos escapam, na verdade, né, do olhar, em poesia. Mas isso é uma capacidade extraordinária de fazer associações que caracteriza certos poetas. Essa é a base do lirismo, né? É a possibilidade de expressar estados de alma dos mais variados, fingi-los, inclusive, como dizia o Fernando Pessoa, e confundi-los com a verdade. O Quintana era muito capaz de fazer isso, de fato. Ele também não é um poeta ingênuo em termos, vamos dizer assim, sensuais. Ele tem poemas eróticos da mais nítida paixão, vamos dizer assim, pelo corpo feminino, por exemplo. Quando a luz estender a roupa nos telhados e for todo o horizonte um frêmito de palmas, e junto ao leito fundo de nossas 2 almas chamarem os nossos corpos nus entrelaçados, seremos na manhã 2 máscaras calmas e felizes, de grandes olhos claros e rasgados. Depois, volvendo ao sol as nossas 4 palmas, encheremos o céu de voos encantados. E as rosas da cidade serão ainda mais rosas. Serão todos felizes sem saber porquê. Até os cegos, os entrevadinhos. E vestidos contra o azul, de tons vibrantes e violentos, nós improvisaremos danças espantosas sobre os telhados altos, entre o fumo e os cataventos. Ele escrevia no jornal cotidianamente poesia, né? Acho isso já em si uma coisa poética. Deixe de lado as coisas desse mundo, disse o padre ao moribundo. O moribundo então virou as costas para o padre. Dia 25 de setembro de 1990, quando inauguramos a casa, o Mário recebeu uma das maiores homenagens que alguém possa receber em vida. O palanque foi montado ali onde está o espaço Elis Regina, e a multidão que estava na travessa, ela se abriu como um mar vermelho, e o Mário, acompanhado da Helena, com a sua bengala, trôpego, atravessou então desde a Rua da Praia até o palanque, debaixo de aplausos, de gritos, de viva, de papéis picados. Ele
ele preferia estar no canto dele, conversando calmamente, sem ninguém incomodar, né? Mas o Mário tinha altos e baixos. Eu vi várias vezes ele ter uns arroubos, assim, né? Explosões de brabeza. Grande parte da vida dele ele andava sozinho pelas ruas de Porto Alegre, nos bares. Daí que vem a observação dele e grande parte da poesia. O Mário sempre foi uma pessoa de poucos amigos, amigos intensos, mas poucos. O Mário sempre foi uma pessoa muito solitária. O Mário sempre foi uma pessoa muito introvertida, muito para dentro. O pai não queria que ele fosse poeta e não fosse vagabundo, jornalista, né? E até o mandou aí para a escola militar, né? Para que ele na caserna aprendesse a ser homem. Só que o Mário tomou pau em matemática 3 ou 4 vezes até ser eliminado. De um comportamento autopunitivo dele, um comportamento muito agressivo. Por acaso surpreendo-me no espelho. Quem é esse que me olha e é tão mais velho do que eu? Porém, seu rosto é cada vez menos estranho. Meu Deus, parece o meu velho pai que já morreu. Como pude ficarmos assim? Nosso olhar duro interroga. Que fizeste de mim? Eu, pai, tu é que me invadiste? Lentamente, ruga a ruga. Que importa? Eu sou ainda aquele mesmo menino teimoso de sempre. E teus planos, enfim, lá se foram por terra. Mas sei que vi, um dia, a longa e inútil guerra, vi sorrir nesses olhos cansados um orgulho triste. Tudo isso leva a crer que o Mário tivesse uma vida difícil internamente, que ele pudesse ser uma pessoa deprimida, que ele pudesse ser uma pessoa com um astral para baixo. E isto não reflete na poesia do Mário. Começa que ele odiava essa visão, assim, eu sou um bom velhinho, entendeu? Ele não tinha nada disso, ele tinha momentos, assim, super contundentes. Uma coisa ele sabia, o valor daquilo que ele fazia, e isso é que o irritava quando as pessoas não reconheciam. Muito porque ele conseguia criar essas imagens que fazem dos seus poemas, digamos assim, uma expressão profunda, por exemplo, da existência, da morte, do amor, né? Do tempo, que ele tem muitos poemas sobre o tempo em si, que é um tema difícil na poesia, né? Dentro da noite alguém cantou. Abri minhas pupilas assustadas de ave noturna. Em minhas mãos velas paradas, não sei que frêmito as agitou. Depois de novo o coração parou. E quando a lua, enorme, nas estradas surge, dançam as minhas lâmpadas quebradas ao vento mau que as apagou. Não foi nenhuma voz amada que, preludiando a canção sonâmbula, no meu silêncio me procurou. Foi minha própria voz, fantástica e sonâmbula. Foi na noite alucinada a voz do morto que cantou. E em função também dessa imagem que foi criada, desse personagem que foi criado em cima do Mário, a pessoa afável, aluada, passeando na rua da praia, o velhinho simpático, se deixou de lado a poesia densa do Mário. Eu vejo que quando eu saía com o Quintana para tomar um café preto, que ele adorava com uma torrada só de queijos, que tinha um gosto de poesia em tudo. O menino canta, canta uma canção que não tem sentido, como não tem sentido o vento, nem a minha, nem a tua vida.